Talvez, meus irmãos, isso explique. Porque nessa retrospectiva poética, o versículo 7 do Salmo 139, ele diz assim: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Davi entendeu muito cedo que dos olhos de Saul ele conseguia escapar. Mas a eterna presença do Senhor estava com ele, onde quer que ele fosse. E ele vai conjecturando no versículo 8: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se num súbito de ímpeto, de coragem, de fuga, eu tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, quando eu abrir os olhos, eu te verei. E quando eu olhar para a mão, ali verei a tua mão me guiando e a tua destra me sustentando. O fugitivo Davi sabia que em todos os percalços da sua vida, da mudança que ocorreu, da tumultuada experiência, em cada um desses dias difíceis, a mão de Deus estava lá. Agora que às vezes, no dia da angústia, a gente não percebe isso. Mas se a gente reparar bem, olhando em retrospectiva, a gente vai dizer: aquilo ali, aquilo foi o Senhor. Aquilo ali, aquilo foi a mão de Deus. Aquilo foi a destra de Deus. E depois desse movimento tempestuoso, o terceiro movimento do Salmo 139 é um movimento natural que acontece quando há grandes conflitos, grandes crises e grandes tempestades. Normalmente, sabe o que é que acontece? O terceiro movimento poético é um movimento de bonança. Sabe o que ocorre? A gente vai começando a entender que Deus tem um propósito em todas as coisas que acontecem em nossa história. Por isso que eu gosto desse versículo 13, porque já é um movimento de bonança. Como quem diz assim: foi tumultuado, foi uma luta. Mas no versículo 13 ele diz: mas tu me formaste, tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio da minha. É a primeira afirmação do Salmo 139, que começa a buscar uma origem de propósito que vai muito além da própria vida e da respiração. Ele já começa a dizer: há algo sobre mim que não se explica nos meus dias apenas. Há algo sobre mim que tem origem e causa em vontades antecedentes, em propósitos antecedentes. A gente só começa a fazer leituras assim, irmãos, geralmente depois de algumas reportagens. Né? Davi aqui já está dizendo: se eu escapei disso tudo, eu estou começando a entender que Deus tem um propósito que está presente em mim desde o primeiro momento que eu respirei. Essa é a bonança. Saul morre na guerra. Davi é declarado rei em Belém, na Judéia, e depois por todo Israel. E enfim, começa o reinado de Davi. Forte, vigoroso, expansivo, sábio, de sucesso, de vitórias, de conquistas. É por isso que ele diz: com certeza é Deus que tinha um propósito. Só que mesmo em períodos, olhe bem para mim aqui, mesmo em períodos de bonança, quando a gente começa a entender os propósitos de Deus e a vocação de Deus para a minha vida,
Isso não nos livra, meus irmãos, dos tropeços e das quedas.